Bom, gente, hoje eu trouxe uma convidada para nos contar a sua trajetória de pão de mel. E eu estou fazendo isso para que você que está aí deixando de iniciar uma coisa nova e de iniciar na confeitaria com os pães de mel, você consiga destravar, porque a história de vida e de experiência que a Selminha vai passar pra gente, de 10 anos fazendo pão de mel, eu acredito, a gente conversou muito pouco, gente, mas ela que vai contar pra vocês as maravilhas que ela já fez com pão de mel. E isso pra quê? Pra te inspirar. Mas se você ainda não segue o meu perfil, já segue para não perder nenhuma dica, nenhuma novidade e nenhuma experiência como essa da Selminha, que já teve aqui também outras convidadas, como Doces da Fofíssima, que também faz e vende doces e pães de mel e vai para a rua e coloca em consignação, enfim. Gente, é importante que a gente entenda que o pão de mel é vida, que o pão de mel é para todas as mulheres que trabalham na cozinha de casa, que às vezes não tem renda e está precisando de uma renda. Então, gente, se aproxima, convida as suas amigas, as mulheres que estão aí dentro de casa. Quantas mulheres desempregadas, gente? Quantas mulheres que têm habilidades para cozinhar, para fazer doce e precisa de uma renda e tá aí dentro de casa batendo cabeça sem saber o que fazer. Então vamos trazer essas mulheres para o nosso meio, para a gente falar a mesma língua com ela e fazer com que ela acredite que ela tem potencial e que ela pode começar uma nova profissão trabalhando dentro de casa, próximo dos seus filhos. E para quem não me conhece, eu sou Maria Antônia, professora, confeiteira, e aqui eu te ensino a faturar mais de 3 mil reais fazendo pão de mel aí na sua cozinha. Bom, e a live de hoje é para você aí, que eu já falei que está desempregada, precisa sair dessa condição, conseguir suprir as suas necessidades básicas, pagando suas contas para ter uma vida digna e dar uma vida digna para os seus filhos. É para você que quer uma renda extra, para realizar uma viagem, para reformar sua casa, para comprar um carro, uma moto, um terreno, como eu e meu esposo fizemos com renda extra. E construímos uma edícula. O que é uma edícula, gente? O terreno inteiro a gente começou construindo no fundo. E hoje é uma bela de uma casa, mas não é mais nossa. Mas, gente, tudo isso para ilustrar para vocês que eu já fiz muita coisa com renda extra e que vocês também são capazes de fazer. Você também pode precisar estar ajudando seus filhos, seus pais, enfim, cada um tem um sonho. E qual é o tamanho do seu sonho? Onde você quer chegar? O meu sonho é fazer com que você entenda que dá para você viver de pão de mel e você vai viver de pão de mel. Eu não vou preparar receita, gente. Hoje nós vamos conversar com ela, com a Selminha. Então, desde o começo do ano eu tenho falado, eu tenho vindo aqui colocando para vocês conteúdos, preparando vocês para a receita. Então eu não vou preparar uma receita, eu vou sim preparar você para ela. Porque se você sabe já fazer a receita, eu tenho certeza, porque se você que veio aqui, você que está aqui já sabe fazer o pão de mel, só que você não consegue prosperar, você quer que eu fale para você que existe uma varinha de condão que vai fazer milagre para você. Não, eu vou te ensinar o passo a passo de como você construir ou a sua renda extra ou viver de pão de mel, tá? E aqui nós já fizemos aulas de precificação, nós já fizemos muita coisa, muitos conteúdos interessantes para você. A minha convidada vai te inspirar, vai encher o seu coração de vontade, de garra, de determinação para você começar hoje a pensar em ter o seu negócio de pão de mel ou a entrar pela confeitaria por meio do pão de mel, porque eu entrei na confeitaria começando pelos pães de mel, conforme a mulher lá da loja
que eu fiquei lá batendo, olhando com tanta coisa, a mulher falou, começa pelo pão de mel. E hoje eu digo para você, começa pelo pão de mel, porque foi um grande aprendizado para mim. Abriu muitas portas. A convidada já encheu várias malas de pão de mel para a filha levar para a universidade e vender para os amigos para ela conseguir pagar a estadia de onde ela estudava, porque a faculdade, eu não sei se era público ou era federal, algo assim, ela vai contar pra gente mais detalhes, mas ela ajudou, ela deu um rumo, um destino diferente para a filha dela. E se ela conseguiu, todas nós podemos conseguir. Você que está aí dentro de casa, tenho certeza que você também tem esse baita desse sonho de ajudar seu filho. Então vamos se inspirar na Selminha. A Selminha agora vai mandar aqui para mim o convite e eu vou adicionar ela aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. E eu vou fazer algumas perguntas para ela inspirar você. Olá! Olha só que mulher! E aí, Selminha, me conta como é, começa pra gente, contando pra gente como é que foi a sua jornada com a produção de pão de mel. Você não começou pelo pão de mel, né? Sua história era outra. E quais foram os seus primeiros passos aí para se inspirar, que te levaram nesse ramo e na posição que você se encontra hoje? Seja bem-vinda. Bom dia para todo mundo que está entrando e que já está na live. Eu vou começar me apresentando, né? Eu me chamo Selma e agora conhecida como Selminha, porque a minha é Pão de Mel da Selminha, né? A minha empresa, então todo mundo me conhece como Selminha agora. Bom, eu comecei, na verdade, fazendo brownie. Meu primeiro doce que eu fiz para vender foi brownie. Mas o pão de mel, eu comecei com o brownie, o meu filho começou a levar para a escola e eu vendia muito no condomínio onde eu morava. E em seguida eu já comecei com os pães de mel e eu me apaixonei pelos pães de mel. Foi bem difícil, né? Que eu tinha um outro emprego, então conciliar as duas coisas sempre foi muito complicado, mas a persistência, né? A gente com determinação, a gente consegue tudo, a gente pode, né? Na verdade, eu não sou de Vinhedo, nascida em Vinhedo, então eu vim do interior de Minas e eu vim morar de caseira sem conhecer ninguém aqui. Então, assim, a minha história é bem assim, bem longa, mas eu vou resumindo aqui como que eu comecei. Então, eu precisava de uma renda extra, porque a minha filha passou numa universidade federal, então o salário que eu recebia não daria para bancar ela lá. Então, começou assim, eu fui fazer e ela levava. Ela estudava em Ouro Preto, então, para vocês terem uma ideia, ela viajava mais de 9 horas de ônibus para levar esses pães de mel. Então, foi muita determinação minha e dela também, né? De que disponibilizar fazer isso, né? E foi muito trabalho. Quando você tem dois trabalhos, né? Então, é muito difícil, né? É difícil, mas né? É difícil, mas não é impossível quando você tem um foco, quando você quer mudar de vida, né? Quer coisas melhores para os filhos, não quer que o filho passe o que eu passei, que foi uma infância muito difícil, muito, né? Comecei a trabalhar muito cedo mesmo, viu, gente? Com 7 anos eu já limpava a casa, eu já limpava fogão, então foi muito cedo mesmo. E hoje eu tô só com os pães de mel, né? Mas já tem uma luta aí de uns 10 anos. Eu vou, né, quase 10 anos aí na estrada e eu estou começando a colher os frutos hoje. Então, o meu produto está muito conhecido, todo mundo que come admira né? Então, assim, e é bem uma propaganda boca a boca, porque um come, gosta e daí indica. Então, né? Então, é bem... Eu estou bem feliz hoje, né? Que esse ano de 2023 foi o ano que eu consegui
trabalhar só com os pães de mel, entendeu? Então, eu já vinha buscando isso há muito tempo. Então, é muito difícil mudar quando você é jovem. E depois dos 50, você tem que ter muita determinação. Então, eu deixei o CLT depois dos 50. E esse ano de 2023 foi um ano muito abençoado para mim. Foi um ano que eu tive muitas conquistas, né, que eu não imaginaria que fosse dessa maneira, né? O primeiro ano que eu comecei só com os pães de mel. Selminha, vamos deixar a parte melhor para o final, né? Tá. Para elas ficar curiosas. Olha só, tem umas perguntinhas Tá, para você. vamos lá. A gente sabe que no longo desses 10 anos não foram fáceis, né? As dificuldades que você enfrentou para esse negócio e como é que você lidou. No caso, a sua filha, quando a sua filha entrou para a universidade, você já estava fazendo os pães de mel e vendendo timidamente, já né? Estava. Já e aí vocês resolveram fazer o pão de mel para ela levar para ajudar. Sim. Então você já fazia, mas aí o volume aumentou. Aumentou. Você fazer para ajudá-la, né? Sim, e aí, como você lidou com esses desafios, com essas dificuldades? Qual foi a maior dificuldade que você teve para fazer o pão de mel? Vamos falar do pão de mel. Porque a Selminha me contou também, gente, vou só dar uma ilustrada, Selminha. A Selminha me contou que ela fez o brownie, depois ela foi pro bolo, né, Selminha? Não, depois do brownie eu fui pro pão de mel. Aí eu parei com o brownie e fui só pro pão de mel. Tá. De 2011 até 2015. Em 2015 é que eu deixei o pão de mel de lado e resolvi fazer bolo. Aí eu fui fazer bolo, mas não tinha experiência, eu aprendi tudo na raça, eu nunca tinha feito curso, eu sempre gostei, sabe, de fazer doce, mas eu nunca tinha me profissionalizado com isso. Então, nesse meio tempo, eu deixei o pão de mel um pouco de lado. Eu fui para os bolos, né? Mas depois eu percebi que eu tinha um produto bom na mão, era só a questão de você focar, né? E aí eu quis focar num produto só. Isso. Eu costumo dizer, Selminha, que o pão de mel é prático, não é fácil. Não é fácil. Ele é prático, lucrativo, né? Sim, e sim. simples de você fazer. Por quê? Porque a gente não precisa de grandes equipamentos na cozinha da nossa casa para a gente começar. O que as mulheres têm que entender que depende do bolo que você for fazer, você já tem que investir um pouco mais. Sim. Não estou desmotivando quem quer começar com bolo, porque eu amo fazer bolo, gente. Eu amo tudo da confeitaria. Sim. Mas por que eu subnichei a confeitaria para eu entrar no pão de mel, para eu entrar aqui no digital? Sim. Porque no digital você tem que fazer o simples que vende. Sim. E o que a Selminha provou para a gente agora nessa fala dela é o seguinte: não adianta a gente se debater, querer fazer tudo. Investe no simples que vende, que é prático. Ele é de fácil manuseio assim, sem muitos equipamentos e é muito lucrativo. Então, se você bater nesses 3 itens, você primeiro começa a ganhar dinheiro, se profissionaliza, né? Vai estudando, nunca pare de estudar para você dar o próximo passo. Por quê? E você tem que ir a passo de tartaruga. Devagar e sempre, nunca parar de estudar, nunca. Se você quer, você tem um sonho, igual eu falei lá no início, você tem um sonho, se você precisa, e às vezes não é nem o sonho, é a necessidade. Gente, vai onde dá dinheiro, depois você se aventura. Eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer aquilo. Por que eu tô falando isso e cortando você, Selminha? Porque o pão de mel, ele pode ajudar muitas mulheres, ajudar suas famílias a ir pagar as suas despesas. E a gente percebe que tem muitas mulheres também que ficam se debatendo.
ah, eu vou fazer brigadeiro, ah, eu vou fazer alfajor, ah, eu vou fazer não sei o quê. Primeiro, tem que ficar boa em um. O que eu penso. E o que tem dado certo aqui para o meu negócio e para as abelhinhas que me seguem. Faça um produto, se especialize naquele produto. Mas o que é se especializar? Eu vou fazer a receita e vou sair para a rua vender? Que você vai fazer a receita, você sabe fazer muito bem. Mas quando você for para a rua, é uma experiência nova. Como você vai abordar esse cliente? Como você vai apresentar o seu pão de mel? Como que você vai fazer para você entender como é que é esse negócio? Mas antes de ir para a rua, você tem que encontrar o seu custo, tem que saber por quanto você vai vender e qual é o valor que vai valer a pena para você, qual é a renda que você quer ter com esse produto. Então, tudo isso é importante que você entenda, que você saiba, que você vai para o campo de batalha, vai lá fazer, vai bater cara mesmo, vai nas portas de academia, de padaria, de loja de roupa, onde vai muita mulher. Gente, você tem que aprender primeiro a digerir todo esse negócio, o negócio pão de mel. Depois você vai se aventurar com outro doce. Porque senão, eu não. Selminha, não sei se aconteceu com você. Porque o que acontece com a gente? Que você não vê a cor do seu dinheiro. Ai, hoje fulano, ai, eu quero um bolo de paçoca, ai, eu quero um bolo de cenoura. Aquele que vai brigadeiro dentro. Selminha, uma coisa. Deixa eu falar aqui, gente, que eu tenho que falar, porque senão eu esqueço e eu tô com vontade de fazer aqui, eu não fiz ainda. Eu fazia muito bolo de cenoura e eu colocava o brigadeiro, um brigadeiro firme, não pode ser brigadeiro molinho, não. Tem que, o brigadeiro bem apurado, você coloca as bolas de brigadeiro e bota para assar. Gente, faça isso com pão de mel, pelo amor de Deus. Tenta inovar. A gente tem que fazer o pão de mel, não só com doce de leite, mas mostra, olha, hoje eu trouxe uma experiência nova de pão de mel para vocês. Então é isso. Então, gente, vamos lá com a Selminha, porque é isso que eu quero que você entenda. Faça primeiro uma coisa só, estude e se aperfeiçoe. Agora, Selminha, a sua filha fala o quê sobre essa experiência que vocês duas vivenciaram, né? Naquela época, você ficava em casa, trabalhava, fazia lá o seu trabalho. Eu trabalhava fora, eu trabalhava fora, e aí depois quando eu chegava do trabalho, que eu chegava, acho que eu saía umas 5h30, 6 horas, e aí eu descia para minha casa e aí eu ia fazer. E quando eu saí de lá e vim para minha casa, era a mesma coisa. Eu trabalhava, voltava. Então, sempre foi à noite que eu fiz, entendeu? Sempre foi depois que eu chegasse do trabalho, era que eu ia fazer. Então, assim, e aí tem a questão do calor, que eu sempre trabalhei com chocolate, tinha que fazer a temperagem, mas então eram muitas madrugadas, tá, gente? Não é... Era... Às vezes eu virava à noite, né? Claro, é o horário mais fresco que você tem que aproveitar. Então, é tudo isso, é o que você quer, entendeu? Nada vai chegar para você sentada esperando. Você tem que trabalhar para isso. Então, eu acredito muito que quando a gente trabalha e você tem um foco, você consegue, você vai, por mais que tenha obstáculos, né? Em tudo na vida da gente sempre tem obstáculos. O que acontece? Você tem que passar por eles, você tem que, né? E a mesma coisa é na confeitaria, a mesma coisa é você, né? Às vezes, uma fala de uma pessoa, às vezes você já pensa em desistir, entendeu? Porque talvez não tenha o apoio da família, ou talvez uma pessoa fala, ai, nossa, mas você vem, ai, nossa, o seu trabalho é vender pão de mel, ai, não sei o quê, entendeu? Então, eu acho que assim, é não ligar muito para esse tipo de coisa, sabe? É você focar no que você quer e pronto. Você vai focar e vai buscar isso, e vai trabalhar para isso. É isso que eu tenho feito até hoje. Você priorizou, falou, é isso que eu quero, e o que é prioridade para a gente faz e dá um jeito. Você falou sobre ter apoio da família, eu já falei várias vezes aqui também, fiz lives, porque tem muitas mulheres que às vezes travam porque a família não ajuda. Gente, vou falar uma coisa para vocês, porque eu também vivo isso. A família, é importante o apoio da família. Nossa, pra gente não existe coisa melhor.
mas não pode deixar você travada. Você tem que continuar. Você tem que continuar fazendo o que você vê que é prioridade, o que você vê que é bom para você, para o seu futuro e para a sua família. Então, muitas vezes a gente coloca a desculpa de que a família não apoia, sabia, Selma? Às vezes Sim, é uma sim. desculpa que a gente arruma porque a família não me apoia. Mas e daí? Se a família não te apoia, você está com dificuldade, você vai continuar com dificuldade porque fulano, beltrano ou ciclano não Sim, quer? Eu acho que exatamente. não é por aí, Não, né, Selma? Não exatamente, é exatamente. por É aí. isso. É. Então, agora, outra perguntinha para você. Como é que você fidelizou o cliente? Porque fidelizar cliente é crucial. A gente precisa fazer com que o cliente continue comprando todos os dias ou sempre que você passa lá na loja, você precisa. Como é que você aborda essa questão aí no seu negócio? Tem alguma estratégia específica que você considera que seja mais assim eficiente, eficaz aí para manter os seus clientes? Como é que você faz, Selminha? Eu acho que é o tratamento com o cliente. Eu acho que é muito importante o jeito de você conversar com ele. Que eu vendia, né? Eu saía, no começo eu saía para vender e tudo. Então, assim, a maneira de que, como você conversa, né? Você tem que ser simpática, você tem que estar, né? E atender também, assim, a vontade dele. Não que você vá fazer o que ele te fala, mas algumas coisas que falam, você buscar para melhorar, entendeu? Então, você vai na conversa com o cliente e você vai entendendo o que ele precisa, né? O que ele, e faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença você dar uma atenção, né? O cliente, o seu negócio vai dar certo por conta dos clientes. Então, é muito importante isso, esse diálogo entre o cliente, né? E é claro que o mimo, eu acho que quando você faz uma venda grande, né? Você fecha um negócio, eu acho muito importante você mandar um bilhetinho, mandar um mimo, né? Porque eu acho que isso cativa e é gostoso, né? É gostoso quando faz com a gente. Então eu acho que a pessoa também gosta de receber. E Como é que isso, a eu acho que gente, é muito diálogo. como a gente gosta de ser tratado, não é, Selminha? Exatamente. Bom Então a dia, gente começar a atender o cliente primeiro. Às vezes as pessoas têm uma loja, um ponto de atendimento e tá sim, lá naquela correria com sim, várias sim. demandas, né? E o cliente chega no balcão, nem olha para a cara do cliente. A Então, mesmo exatamente. tanto faz você ter um balcão que divide você e o cliente, Ou ou você ter uma sim, cesta de pão de mel sim, dividindo você e o cliente. exatamente. Tanto faz. Exatamente. Gente, Exatamente. a Selminha talvez consiga até definir isso melhor. Eu também vivi muito isso, né? Imagina, atendi 34 anos o povo dentro do banco. Mas aí a minha experiência com pão de mel foi diferente, mas o que que acontecia? Olhar nos olhos da pessoa, bom dia, boa tarde, até logo, obrigada. Educação, respeito pela pessoa abre qualquer Abre, porta. A abre. E eu vou falar para gente vocês tem que que eu tinha. fazer isso, né, Selminha? Sim, sim. E eu vou contar para vocês que eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha de vender o meu produto. Eu tinha vergonha. Gente, eu tinha vergonha de falar, para vocês terem uma noção. Então, essa Selminha que vocês estão vendo aqui é tipo, é uma mudança assim incrível que aconteceu, que eu aprendi nas aulas que eu tive e principalmente na feira que eu participo. Essa feira assim, foi um negócio que mudou, virou uma chave. Então, que eu sempre abordei os clientes, sempre fiz, mas com muita vergonha, sabe? Parecia que a Selminha estava assim, bem, bem embaixo, porque eu estava vendendo. Mas por que eu estava lá embaixo se o meu produto é maravilhoso? Eu tinha que falar muito dele, mas eu morria de vergonha. Então, a feira para mim foi o ponto assim crucial. Então, eu acho muito importante as pessoas que estão aí, que faz o seu doce, que sai para vender na rua. Se tiver a oportunidade de participar de alguma feira, participa, porque é uma quantidade de gente imensa e é muito bom a troca, você conversando ali com a pessoa e mostrando e falando do seu produto. A primeira feira que eu participei, eu não me reconheci,
Porque não era aquela Selminha que era toda para baixo, toda encolhidinha, com vergonha de falar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa Selminha, que tipo troca. de feira é essa que você A minha participa? é uma feira de artesanato, ela é num lugar assim de natureza, né? Então é um lugar assim onde faz shows e quando tem a feira vai vários segmentos. É tudo pessoas que faz artesanal. Então eu vou com pão de mel, aí tem outro que vai com outro produto. Então e nessa feira eles levam um segmento de cada. Então assim não tem outra pessoa com pão de mel lá. A Selminha tá lá com o pão de mel dela, é só eu que tô lá com o pão de mel. Então Uhum. pode ter outro doce, mas o pão de mel não. De Então quanto é em uma quanto coisa. tempo, Selminha, acontece essa feira? Eles fazem normalmente uma vez por mês, ou às vezes a cada 15 dias. Agora deu uma parada, então a minha próxima feira vai ser dia 24 de fevereiro. Então agora eles deu uma parada por conta do final de ano, mas eu tô sempre com eles. Ali Foi bem quando eles você começaram. E eu é, tô até ali, hoje, eu vou. Selminha, ali você aprendeu a lidar com pessoas, porque até então o seu trabalho em casa de família, você não tinha, você se relacionava assim com as pessoas da casa. Sim, Você tinha sim. algumas amizades no bairro, mas você como Sim, era mais os negócio amigos que daí comprava e aí divulgava e aí, entendeu? Eu não queria expandir, entendeu? Eu não queria, eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo que muita gente conhecesse o meu produto e aí eu não ia dar conta. Então eu tinha esse medo, então eu deixava, eu ficava mais quieta. é. A partir do momento que você começou a desabrochar, que você começou a confiar que o seu trabalho era bom, você Exatamente. começou a falar do seu produto com Sim, brilho sim. nos olhos, Sim, com saliva na com boca, com entusiasmo, entendeu? Que aí você entusiasmo. passa E uma isso confiança muito grande para as pessoas é uma quando técnica você de domina, né? venda. Quando você fala do seu produto dessa maneira. Tipo, eu tinha vergonha de elogiar o meu produto, porque eu falava, nossa, eu acho que as pessoas vão achar que eu sou metida, porque eu tô elogiando. Eu tô elogiando isso, entendeu? Então, e não Você tem que né? falar, é Você o melhor pão de mel da cidade, é né, o Selminha? melhor pão de mel do mundo. Não é, menina? Você tem que falar, ué. Porque você coloca ali, quando a gente está fazendo os doces, a gente coloca o nosso melhor, aquele cuidado, aquele carinho. Sim, Você está pensando nas pessoas que vão comer aquilo ali, no que você vai proporcionar para aquela pessoa. Ela vai sentir aquele sabor, ela vai viajar, ela vai gostar, ela vai. Gente, sim, não sim, dá para sim. você. Você tem que parar e refletir quão significativo é. Você mesmo se sabota, entendeu? Você tá ali toda achando, né? Você fica com medo e aí é a questão disso. A gente não pode deixar o medo paralisar. O medo vem, a gente tem medo das coisas, mas a gente não pode deixar ele paralisar você. Então, se deixa, ele te paralisa realmente. Você não consegue fazer. Então, é isso. É isso aí. Ô, Selminha, e agora vamos falar dos seus parceiros? Vamos Você falar. mencionou aí seus pontos de vendas. Por quê? Porque isso é uma dor forte aqui dos seguidores. Aí você vai nessa feira onde você se desabrochou, onde você conseguiu entender o que você precisava para falar do seu pão de mel, para vender, para dizer que o seu pão de mel é melhor. Então Sim, você conseguiu desabrochar ali. Agora vamos falar, porque você tem alguns pontos, eu não sei quantos, a gente não falou sobre isso. sim. Você deve ter pontos de Tem, vendas. Conta pra tem. gente um pouco sobre esse tipo de parceria, de parceiros, né? Qual é o ramo de negócio deles? É loja de roupa feminina? É uma padaria? É uma academia? Qual é? Porque às vezes cada um consegue uma parceria diferenciada e tá tudo bem, o que importa é vender. Sim, E sim, como sim. surgiu A essa minha, parceria? a minha maior parceria é com o Taturanas Brechó. É uma loja, é um brechó, né? Mas é uma coisa muito organizada a loja dela. E ela, eu conheci ela numa live. Eu
participei. Eu estava numa live que ela estava, e aí uma amiga que, inclusive, até mora aqui na minha rua, e que ela também é influencer, e aí ela falou assim, ah, a Selminha entrou, ela faz o melhor pão de mel. Aí ela falou assim para mim, poxa, vamos fechar uma parceria, eu amo pão de mel. Tipo, ela nunca tinha me visto, nunca tinha comido meu pão de mel. Ah, eu amo pão de mel, vamos fechar uma parceria. E nessa eu fui na loja, conheci ela e tudo, e aí a gente fechou a parceria. E aí ficou o ponto de vendas lá. E agora ela mudou para um ponto muito melhor, entendeu? Agora ela está no centro da cidade. E essa parceria rendeu muito. Dessa parceria eu consegui outros pontos de venda em consumo em restaurante. Então, assim, foi uma parceria puxou a outra. Porque o que eu consegui no consultório foi através dela, porque essa pessoa era cliente dela, então eu fui criando uma rede. Ai, que legal. E você ainda vende na rua ou você vende em mais pontos de venda? Não vendo. Não, agora não. Agora eu não vendo mais. Eu vendo agora através do Instagram, né, com as encomendas, nos pontos de venda e nas feiras. Legal. Outra coisa, Selminha, fala um pouco agora. Bom, você já falou que você trabalha com chocolate nobre e que você trabalha à noite e de madrugadinha, que é o que a gente sempre fala aqui. Não tem milagre para gente que não tem uma cozinha climatizada. Sim, ou você faz isso ou você não usa chocolate, né? Eu nunca tive uma cozinha climatizada até agora, entendeu? Aí vai vir mais um passo aí mais para frente, depois a gente conversa sobre isso. Mas é o que eu falo, quando você tem um sonho e você corre atrás, você consegue. Então, eu consegui comprar o meu ar, eu consegui já instalar. Então em breve eu tenho novidades. Eu vou estar em uma cozinha, vou sair da minha casa, graças ao meu trabalho, a muita dedicação. E é isso, a gente não pode desistir. A gente tem que seguir, né? Nada cai do céu, a gente tem que batalhar para isso. Isso. Outra coisa que eu gosto de falar também, Selminha, que tem mulheres que às vezes a condição financeira hoje não consegue, talvez, trabalhar com chocolate nobre por conta da inexperiência, por conta do poder aquisitivo e por conta do poder aquisitivo do seu público. O que eu costumo dizer, como a gente tem vários públicos aqui no meu canal, eu costumo dizer e sempre afirmo, gente, começa com a cobertura fracionada, que é só você derreter, colocar no forninho e faz. Ou banhar. Olha, uma boa cobertura, né? É porque assim, ó, cada um tem que identificar o seu público, né? Talvez o público... Eu trabalho com chocolate nobre, que o meu público, né, é uma coisa... Então, às vezes tem cidades distantes que às vezes nem acham chocolate nobre, então tem só cobertura. Então, assim, e também ver o público. Então, escolhe uma boa cobertura, não tem problema, né? Não tem problema nenhum trabalhar com cobertura. E começa, só começa, tem que começar. De alguma maneira tem que começar. Eu costumo dizer, começa, que depois você vai começar a entender melhor como é esse mundo da confeitaria. Isso. E você vai começar você vai enxergar as possibilidades que a confeitaria te oferece e você vai se especializando e você vai caminhando para o que você mais gosta. O importante Mas você é começar. O importante é isso. Mesmo, a porta de entrada é o pão de mel. Pode ser outro doce, caso você não goste, tem paura de pão de mel. Cara, mas eu sou apaixonada. Eu sou suspeita porque eu amo pão de mel, eu amo fazer, eu amo todas as etapas. Eu não sei, É o carinho, né? Aquele amor transforma em carinho, em prazer de fazer. Mas, Selminha, o que a gente precisa colocar na cabeça da mulherada é estudar sobre o pão de mel. Por quê? O pão de mel, gente, ele é milenar. Ele não é um doce que começou agora. Só que as mulheres que fizeram pão de mel para ajudar a família, elas não enxergaram, não tiveram a possibilidade ou não tiveram informações para fazer com que elas
empreendesse com pão de mel e fosse para frente com pão de mel. Então, às vezes, o pão de mel, ele não é tão valorizado. E hoje, muitas cidades, tem cidades que as minhas alunas falam que é difícil na cidade dela conseguir vender pão de mel. Por quê? Porque o supermercado é muito forte vendendo o pão de mel dele, que é aquele pão de mel industrializado. O que eu falei aqui esses dias, gente, você tem que sair na rua, o seu trabalho de marketing, tem que falar, né? Tem que falar como é forte. O seu produto. Tem que ser mais forte, você tem que levar, falar, olha, mas eu quero que você experimente o meu pão de mel. E vai Eu sempre que as ouvia coisas quando eu acontecem. Quando eu saía para vender, as pessoas falavam assim, eu não gosto de pão de mel, o pão de mel é seco. Então eu falava, aí, claro, eu poderia sair e ir embora, né? Eu falava, não, é porque você não conhece o meu pão de mel. Se você experimentar o meu pão de mel e ele for seco, eu te devolvo o dinheiro. Pode comprar sem medo. Viu? É isso aí, gente. Olha só o exemplo da Selminha para vender. Eu não admitia que falasse que o meu pão de mel era seco sem nunca ter comido o meu pão de mel. Pode falar que é seco, mas tem que comer, tem que experimentar. Verdade. É isso. É assim, deixa a vergonha engavetada em casa, como a Selminha fez. Deixa de lado, sabe o que é? É como diz uma professora minha sempre falava essas coisas, assim, ó. Vergonha não paga boleto, vergonha não paga conta. Então, o que acontece? A sua conta vai chegar, você precisa ver, você trabalha com isso, não é? Então, precisa vender o seu produto, precisa falar do seu produto, entendeu? Não tem jeito. A vergonha tem que ficar de lado. Selminha, como você fez com maestria e deixando a vergonha e o medo de lado, agora você também está fazendo isso de novo com o medo e está dando um próximo passo. E aí você tem uma novidade para contar para a gente, que você está montando a sua cozinha para ampliar a sua produção de pão de mel. Conta um pouco para a gente sobre isso. Pois é mais um passo, né? E é lógico que dá medo, mas eu vou com medo mesmo. Perfeito. Eu vou com medo mesmo. Não é fácil empreender, todo mundo sabe, né? A gente sabe que é muito difícil empreender. Ainda mais depois dos 50, mas vamos lá. Então, assim, isso também, isso que eu estou conseguindo realizar agora, é graças a essa parceria com o Taturanas Brechó, com a Camila, que é a proprietária da loja, que é mais uma coisa que ela idealizou e eu achei que fosse demorar mais, mas está chegando. Então, em breve eu vou estar na minha cozinha, vou sair da cozinha da minha casa. Então, eu tenho muitas expectativas, né, com essa cozinha. Espero aumentar o meu faturamento, espero aumentar a minha produção. Tá? Inclusive, já estou estudando aqui para colocar no iFood. Não sei quando vai ser, mas é uma coisa que eu estou pensando. Então, eu tenho só que agradecer a Deus em primeiro lugar, né, por me dar saúde, por me dar força e por me dar sabedoria para lidar, porque assim, ó, as oportunidades aparecem e se você não está preparada para elas, elas passam e aí você perde. O que eu fiz na minha vida toda? Todas as oportunidades que apareceram para mim, eu estava preparada para ela, né? Seja a pequena coisa. Esses dias eu comemorei, eu não tenho maquininha, né, para passar. Então eu sempre vou nas feiras e as pessoas já chegam com o cartão para passar. Eu falo, não, é só Pix ou dinheiro. Então, mas fica uma coisa, né? Que hoje em dia todo mundo é cartão, é débito, né? Então, esses dias eu ganhei uma maquininha por conta dessa minha parceira. Teve uma promoção de final do ano de uma maquininha aí. Então, ela fez uma mensagem para mim. Ela fez uma mensagem linda, que era para falar de empreendedora que tinha empreendido, né, que tinha mudado a vida. E aí ela fez para mim, ela fez uma mensagem muito linda. E essa mensagem ganhou, e aí eu ganhei a maquininha. Então eu fiz a minha primeira venda na maquininha, eu comemorei, porque eu falei, gente... Selmi, mas por quê? Porque você se coloca em movimento, você não fica dentro de casa olhando pro seu pão de mel achando que ele vai sair sozinho se vender na rua. Não. Sim. Não é assim.
Agora, você mencionou sobre vender os seus produtos, né? No início na rua e a sua Sim, experiência, né? O papel que você desempenhou na construção da reputação da sua marca. A gente sabe que a gente tem que ter uma postura realmente para a gente estar ali com o nosso produto, falar bem do nosso sim, sim, produto. Nós temos que estar bem, sim, a nossa aparência tem que estar bem, sabe? A gente sim, tem que se sim. cuidar, tanto da nossa parte de higiene, como né? Tem que estar sempre Exatamente. arrumado. Agora, os desafios de você empreender, muitas vezes envolve aspecto emocional e pessoal. Todo mundo tem problema. Não vai me dizer que você Tá, não tem os todo seus, que mundo. todo mundo tem, mas não precisa contar. Todo mundo tem, Como você exatamente. Todo mundo mantém a tem. sua motivação, essa sua alegria, essa paixão pela confeitaria ao longo desses 10 anos? Por isso que você conquistou tantos clientes. E por isso que você fatura muito mais de R$ 3.000 por mês fazendo pão de mel na cozinha de casa. Até agora na cozinha de Sim, casa. Daqui a pouco ela tá chique, né? Não vai ser na cozinha de sim. casa mais. É, Como é que você é. consegue? É muito amor naquilo que você faz, entendeu? Eu acho que tudo que você faz, você tem que colocar amor, né? A minha vida toda, eu fui doméstica, eu trabalhei em vários lugares, mas eu sempre trabalhei com muito amor, entendeu? Tudo que eu ia fazer era com amor e eu estava sempre sorrindo e eu estava sempre brincando então tudo para mim tá maravilhoso. Isso é uma coisa que eu acho que veio da minha mãe, porque a minha mãe teve uma vida muito sofrida, mas o que eu aprendi com ela, ela era feliz, ela fazia tudo com amor, mesmo nas dificuldades, né? A gente veio da roça. Eu vi que a gente tem um em comum, porque você também veio né? Então, essa coisa da simplicidade, mas o fato de você ser simples não quer dizer que você tem que ser triste, que você tem que estar que você é inferior às outras pessoas, não. Você tem que estar feliz. Tudo que você faz tem que estar feliz. E eu procuro manter isso. Eu tô sempre. Eu acho que é amor. Eu acho que é uma palavra-chave aí é isso. É colocar amor em tudo que você faz. É você gostar de tudo que você está fazendo. Inclusive, até de lavar louça, né? Porque, ó, gente, confeiteira não é só isso aqui, não, tá? Você termina aqui. A pia tá lotada, a mesa tá suja, entendeu? É tá feliz, limpando, lavando. É isso, eu procuro levar a vida assim. Mas, Selminha, eu costumo dizer, agradecer a Deus, poxa, graças a Deus que eu tenho a pia de louça para lavar, graças a Deus que eu tenho Exatamente, uma é casa, isso. graças a Deus que eu É tenho isso. uma casa para limpar, né? Pois é, Que graças eu a Deus, tenho eu tenho duas tanto, mãos, eu tenho duas pernas para andar, eu tenho, que entendeu? eu É tenho isso. saúde. Eu não sei você, É mas eu já isso. passei por 2 tipos de câncer, já tive Eu já, 2 fraturas, eu me sei, eu vi a travaram sua na cama, história. entendeu? É. É isso, é Então, uma história assim, de superação, é uma história inspiradora. Então, assim, as pessoas que estão vendo, né, a live, assistindo, então procura se inspirar, né? Porque assim, não vai ficar sentada esperando, porque cair do céu não vai, você tem que correr atrás. É isso. Selminha, eu tenho uma última pergunta para fazer para você, mas eu quero dizer para você, completando o que você disse aí sobre a vergonha, quando eu Hum, morava lá no sítio, eu ia do sítio para a cidade, de perua da prefeitura, né, para estudar. sim, sim. Nós éramos simples da roça, e lá e eu tinha vergonha das pessoas da cidade, porque a gente era bichinho do mato. A gente não Sim, sabe, a gente sim, tinha vergonha. sim, E sim. aí, gente, eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Eu era sempre alegre, eu era sempre feliz com as pessoas, tinha bastante amizade. Mas, assim, eu tinha vergonha de onde eu era, de eu morar na cidade. E isso foi, gente, eu morei na roça até os 17 anos. Eu ia do sítio para a cidade até eu terminar o meu colégio. Então, eu tinha Sim. vergonha das pessoas da cidade. Aí eu fui procurar emprego para eu ajudar meus pais, que eu sou a segunda de 7. E eu fui procurar emprego. A gente não conseguia emprego porque os nossos pais não tinham influência na cidade. E aí, o que
eu fiz? Eu vim embora para São Paulo, com 17 anos. Hoje você vê o seu filho, a sua sim, filha aí dentro de casa, olha para eles como adulto, né? Olha sim, como sim. adulto para eles. Então, foi tudo muito difícil. E aqui eu consegui um emprego na primeira semana. Porque aqui, gente, em São Paulo, a gente fala que é onde o filho chora e a mãe não vê, é verdade. Mas é onde a gente aprende a viver. E não tem nada a ver com isso tudo que a gente vê no interior, Selminha. Nada. Aqui você Sim, vive a sim, sua vida. Não tem? Ah, bibibi, bibibi, sabe? Não tem. Que é uma maravilha por causa disso. Mas enfim, a gente sente falta do interior. Gente, vou sim, fazer outra. E ó, e eu venci esse tabu. E você que está aí na sua casa com esse medo também pode. Selminha, você como uma empreendedora de sucesso, o que você diz para as mulheres? Você tá assim, ó, você tá a base da pirâmide, você já está aqui na base da pirâmide, já subindo, já está diminuindo para você. sim. Então você já é experiente para nos dizer o seguinte: o que você diria para as mulheres que estão considerando iniciar o seu negócio, o seu próprio negócio, seja qual for? Eu adoraria que fosse pão de mel, porque a gente está aqui falando de pão de mel. Sim, Para sim, ser na sim, confeitaria ou qualquer tipo de doce, porque aqui a gente fala de confeitaria como um todo. sim, sim. Ou e quais os conselhos que você daria para base, com base na sua jornada? O que você faria que você talvez fez e te atrasou? O que você fala para ela? O que você aconselha essa pessoa? Eu acho que assim, o primeiro passo é começar, entendeu? Você começa, depois você vai profissionalizar. Agora, né, tem muita aula gratuita, tem muita, procura se informar, procura se profissionalizar, porque eu acho que é muito importante você saber fazer uma boa precificação. Eu tive muito prejuízo quando eu comecei lá no começo, porque eu não sabia precificar, quando eu comecei a fazer bolo. Foi uma coisa muito sem planejamento, né? Então, uma coisa sem planejamento não vai dar, vai ter consequências e teve. Então, eu tive muito prejuízo, mas eu aprendi muito quando eu resolvi fazer curso, quando eu resolvi entender como é que precifica, como é que faz tudo, para a gente não ter prejuízo. É um trabalho, é o nosso trabalho. Então, a gente tem que ganhar por ele, né? Então, é isso. Comece com o que tiver. Gente, eu comecei com pouquíssimas forminhas, né? Um pouco daquele, você vai vender aquilo que você vai fazer e aí você vai comprando. É isso, é tudo aos poucos, não é? Eu não tive um monte de forminha de uma vez, então comece com o que tem. E, né? E tem que ter determinação, tem que ter determinação e foco naquilo que você quer, para você conseguir alcançar. E também o caminho é longo, tá, gente? Não vai achar que você vai começar hoje, que amanhã tá tudo certo, não vai. Olha aí minha estrada, são 10 anos de estrada. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a Selminha hoje, Selminha, eu costumo dizer o seguinte, que eu decidi dizer para as mulheres e colocar a boca no mundo que o pão de mel é prático, fácil, lucrativo, enfim. E comece pelo pão de mel, e eu montei o meu curso Viver de Pão de Mel. Por quê? Lá eu reuni tudo que eu fiz na confeitaria, porque eu atendi casamentos, fiz aqueles bolos grandes de 4 andares, de pasta americana, bolo olha, vários casamentos, vários corporativos. Então, eu reuni toda essa minha experiência e coloquei dentro do curso Viver de Pão de Mel. E nesse curso eu falo muito de precificação e agora no começo do ano, essa é a minha 4ª aula. Eu falei muito sobre você encontrar o seu preço, o seu custo, porque isso é uma das bases da sua pirâmide, é um dos pilares do seu negócio. Então você precisa aprender a fazer a precificação, precisa aprender a vender, precisa fazer um monte de coisa. E a Selminha, talvez você que me conheceu hoje, você pode encurtar o seu caminho, não demorar tanto, né, Selminha? Os 10 anos para você Sim,
começar. Sim, exatamente. Pegar. Exatamente. Então, o que a gente vem fazer hoje com a facilidade do digital, que eu falo que a gente entra na sua Sim, cozinha a qualquer sim, hora, qualquer dia, é ajudar você a sim. encurtar esse caminho, né, Selminha? Sim, isso mesmo. Então, isso é importante, porque a Selminha hoje, ela vive de pão de mel por conta de tanta persistência, mas ela podia ter encurtado esse caminho se ela me conhecesse. Nós conhecemos, né, Selminha? A gente se Sim, conheceu sim. lá na feira da A Mara gente, Cakes, a não gente foi se na, foi na conheceu lá Mara no Cakes, evento né? da Mara Cake. Desde o primeiro encontro, e aí a gente se acompanha, um trabalho uma da outra. Sim, Então, sim, isso é a gente valorizar as pessoas que falam a mesma língua que a gente. A gente precisa se ajudar e a gente precisa montar a comunidade de pão de mel para valorizar esse produto, porque se juntas nós conseguirmos produtos melhores para deixar a nossa produção de pão de mel mais simplificada, nós somos sim, mais fortes. Então, eu faço um sim. apelo para as mulheres que queiram viver de pão de mel, acompanhe o meu canal, porque aqui tem muitas dicas, sempre falando para facilitar aí no seu dia a dia. Agora, Sim. Selminha, eu quero passar alguns avisos para terminar. Então, eu quero avisar as pessoas que me seguem que toda terça e quinta nós temos momentos especiais como este aqui na rede social. Para quê? Para melhorar para você, para abrir novos horizontes para você, para abrir a sua mente, para que você consiga entender que o Sim, pão de mel é um negócio. sim, E nessa live a gente explora o mundo delicioso da confeitaria, o mundo do pão de mel, e eu compartilho muitas dicas como essa da Selminha que vem contar. Por quê? Por que eu trouxe a Selminha, gente? Porque aqui é vida real, né, Selminha? O meu negócio, eu falo para vocês, eu trabalho na cozinha da minha casa, porque foi uma opção por ter trabalhado tanto tempo passando o cartão, 34 anos. Então, eu não quis compromisso. A minha casa é grande, a minha cozinha é grande, dá para eu ficar tranquila trabalhando aqui. sim, Então, é uma opção minha, mas você, o céu é o limite. Cada um tem um sonho. Então, sim. anota na sua agenda, toda terça e quinta, esse horário para que você não perca para aprender aqui os bastidores da confeitaria, para você tirar a dúvida, enfim. E outra coisa, Selminha, vamos compartilhar essa live com as mulheres que a gente conhece de pão de mel, porque o exemplo da Selminha pode abrir portas para aquela mulher que está lá na cozinha da casa dela, deprimida, triste, sem saber o que fazer. Então Sim. a gente precisa colocar essa energia boa, caminhar por aí. Então hoje com a rede social, a gente tem um poder gigantesco de chegar a mais pessoas. Então, esse tipo de live é muito especial. Eu valorizo muito, porque a Doces da Fofíssima também veio aqui colocar a experiência dela. E é tudo para motivar você, para você continuar, né, Selminha? Então, Sim, a presença de vocês aqui é importante para mim. E vocês estão de sim. parabéns por seguir a Selminha, por comer o doce da Selminha, e as minhas queridas confeiteiras. De que confeiteiras são inimigas, não somos, tá, gente? A gente é aliada, é uma ajudando a outra, é uma rede, entendeu? Não é para ser inimiga, não, entendeu? Bom, Né? Fiquem próximas da confeiteira da cidade de vocês, porque as pessoas têm uma sensação de que confeiteira não pode ter contato, é inimiga, não é concorrente, não é, gente. A gente é clientela para todo mundo, entendeu? E é isso. ó, Selminha, uma homenagem para você. Hoje é seu dia especial. Eu fiz uma cartinha para você e vou ler para você. Hoje é um dia especial. Não, vai me fazer Temos chorar a aqui. honra de receber. Temos a honra de receber uma mulher extraordinária que, com a sua determinação e paixão, transformou não apenas sua própria vida, mas também abriu portas para o futuro brilhante da sua filha. Seu trajeto de mais de 10 anos dedicados à arte de fazer pão de mel é uma inspiração para todas nós. As histórias de suas malas cheias de pão de mel, carregando não apenas delícias irresistíveis, mas também sonhos e oportunidades. Você não apenas vendeu os seus produtos, mas investiu na educação da sua filha,
tornando-a capaz de conquistar um diploma universitário. É um testemunho do poder transformador da paixão, persistência que pode ter em nossas vidas, né? Então, a sua jornada, inicialmente, como uma confeiteira caseira, vendendo pão de mel nas ruas, é uma verdadeira prova de que a resiliência e a perseverança são os pilares de sucesso. Hoje, você não apenas colhe os frutos da sua dedicação, mas está expandindo ainda mais os seus horizontes, montando a sua cozinha, que será o palco de novas conquistas. Cada ponto de venda é mais um local de negócios. É um testemunho do sabor autêntico e da qualidade impecável que você entrega em cada pedaço de pão de mel. Sua história é um farol de luz para tantas outras donas de casa que pode encontrar na confeitaria uma ponte para os seus sonhos. Selminha, sua determinação é como ingrediente secreto que faz seus pães de mel tão especiais. Que sua jornada continue sendo repleta de sucesso. Que cada novo ponto de venda seja um capítulo de triunfo. E que sua cozinha se torne um laboratório abençoado e cheio de doces e inovações, conquistando ainda mais os corações e paladares. Hoje, celebramos você, não apenas como uma confeiteira extraordinária, mas como uma mulher incrível que moldou o próprio destino. Que este encontro seja marcado por inspiração, aprendizado e muitos sorrisos. Obrigada por compartilhar a sua incrível história. Ai, que lindo. Muito obrigada. Eu quero essa carta. Eu quero essa carta, porque ela vai estar lá na parede da minha cozinha, com certeza. Eu vou fazer. Muito eu vou obrigada. Ver se eu consigo. Muito obrigada pelo convite. Tenho admiração por você e por todas as mulheres batalhadoras de pão de mel, né? Por todas nós, né? Por todas nós. A história é inspiradora também. É desafiadora. Assim, a gente batalha muito, né? Nossa, muito. Nossa, as horas e horas que a gente passa, às vezes a gente vê, já passou, já é 4 da manhã. Meu Deus, eu preciso dormir um pouquinho. Você dorme 2 horas e volta, né? Enfim, Selminha, eu vou tentar, eu vou dar um jeito aqui, eu vou colocar ela aqui no post, né? Para que isso vá longe, voe longe. Então, eu vou colocar. O meu filho fala para mim assim, ó, voa, Selminha. Sim. O meu filho, ele sempre fala, voa, Selminha. Tá vendo? Olha que legal. Que legal. Olha só. A Luciana, minha aluna, minha Belinha, ó, sim, o curso é assistência e a assistência da senhora é ótima. E fora a ajuda da Ellen e do Eduardo com o marketing de fotografia. Gente, é verdade, Alminha. Aqui, o Viver de Pão de Mel, que a Lu me lembrou, que eu às vezes até esqueço. Gente, tem, começando do zero, fazendo pãozinho de mel, depois vem os banhados, as embalagens, depois vem os modelados, aqueles personalizados, vem para casamento, as embalagens, vem como você atender grandes pedidos, tem como você verificar a validade do seu ambiente, a validade do pão de mel, que às vezes você fala, mas Antônia, qual é a validade do pão de mel? Para você é uma, para o meu é outra, para o ambiente da fulana lá em Rondônia é outro. Por quê? Porque são climas diferentes, então a gente não pode. Então, eu agradeço, Lu, a lembrança. E tem também curso de Páscoa, curso de Natal, o bolo pão de mel. Por quê? Gente, a gente precisa inovar o pão de mel se você acha que você sente, porque às vezes as pessoas sentem a necessidade de mudar, de apresentar o pão de mel diferente, porque acha que poderia sair melhor.
Mas então inove, aqui eu mostro várias opções para você diversificar o seu pão de mel. Então tem muita coisa, o pão de mel é rico, tá? Então, gente, olha só, amo os pães de mel da Selminha. Olha só, gente, quanta gente aqui, amo, amor de pessoa. Muito obrigada por compartilhar com tanto carinho as experiências de vocês. A Thaís e a Belinha. Obrigada, obrigada pela presença de todos vocês. Então, acompanhe quinta-feira. Eu vou fazer uma live, não daqui, porque hoje eu estou indo para Natal. Então, Ai, que legal. eu vou lá no aniversário da minha sobrinha. Então, Ai, que bom. eu vou fazer quinta-feira uma live de lá, mas um conteúdo bem interessante também, para que a gente se prepare para a receita do pão de mel. E não você lá, com muitas eu já falei no início, você já sabe preparar a receita, que você não sabe montar o seu negócio de pão de mel e fazer dar certo, né, Selminha? Obrigada pela ajuda, por inspirar tantas mulheres. E acompanhe a Selminha também, né, Selminha? Vamos acompanhar a trajetória dela para a nova cozinha. Um beijo para você, fica com Deus, tá bom? Beijo, obrigada meninas, obrigada a todo mundo, muito obrigada pelo convite, eu fico honrada de participar dessa live. E ainda com essa carta no final, meu Deus. De coração. Olha que foi pouca coisa que você conheceu, né? Já fez uma carta tão linda dessa. Um abraço. Continue comendo o pão de mel da Selminha, hein?